Mais um vídeo muito legal aqui no nosso canal do YouTube da Ladder Pro. E hoje a gente recebeu um Corolla híbrido com esse banco creme e aí embaixo ele é tipo marrom assim, marrom mais apagadinho. Só que a gente não vai fazer só a pintura da parte traseira do assento. A gente vai fazer, além dele, uma higienização completa nos bancos e uma vitrificação. Por que a gente fez isso? O cliente veio pedindo apenas para resolver a situação do assento que estava incomodando ele, que no utilizar já desgastou toda a tinta que tinha naquele couro. E eu vendi para ele, além disso, obviamente, uma vitrificação para poder auxiliar e ajudar ainda mais na proteção desse couro, para daqui uns meses, mais de algum ano aí, ele ter um couro novo, um couro sempre bacana, que tem uma certa resistência ali, para não descascar tão fácil assim. Então, a dica que a gente vai fazer hoje, mesmo com a pintura, a gente vai fazer uma proteção, vai ficar bem legal. E para você que não conhece a Ladder Pro, ela é uma empresa que tem uma linha completa de tintas para restauração de couro, sintético, plástico, tecido, tudo que você possa imaginar do setor automotivo e do setor de sapataria. Mas aqui a gente sempre foca no nosso automotivo. Primeiro passo, a gente vai aspirar o carro inteiro. A gente vai tirar qualquer sujeira que tem, de comida, enfim, de estrada, o que for, para deixar bem limpo. Aí depois a gente vai fazer a esfregação do banco, pra gente limpar bem esse couro, deixar ele bem limpinho, pra gente daí também conseguir ver a cor, que é a real desse veículo, pra gente conseguir fazer depois a colorimetria. Depois do banco limpo, a interna toda higienizada, a gente vai fazer a pintura do assento. Depois que a gente fizer a pintura do assento, tudo certinho, ele secar legal, a gente daí vai fazer a vitrificação de todos os bancos em conjunto, inclusive em cima da tinta que a gente pintou. Então assim, a gente vai deixar mais algumas horinhas ali secando, depois a gente vai entregar o carro pro cliente. Agora para higienização a gente vai utilizar o nosso querido Pump, uma escova um pouquinho maior de cerdas médias e a nossa querida escovinha pequena branca também. Quanto mais cerdas, melhor a higienização, tá? Nosso Pump, vou botar bastante aqui na nossa... Agora a gente vai começar a nossa higienização. Por que eu gosto do Pump? Porque eu vou escovar e vou ver, além do nível de sujidade que tá no banco por causa da cor da espuma, eu tenho aqui algo que não vai umedecer. Ele vai literalmente só ser o suficiente para limpar o que eu preciso aqui. Ó, com a limpeza aqui, tô vendo que ainda mais com a luz em cima, consigo ver que tá começando a abrir a pintura também, ó. Vou fazer isso aqui pra gente ver. Ó, vamos ver se essa aqui é um pouquinho mais agressiva. Vamos ver o que é esse aqui. Ó. Precisa soltar também. Aqui onde a gente vai limpar, você vai ver que vai abrir mais ainda o estragado, porque a gente vai esfregar para limpar bem, porque a gente vai ter que pintar, né? Vai abrir bastante agora.
Então, tô fazendo isolamento aqui, como esse banco ele tem duas cores. E também bom para evitar de ficar pegando tinta nas outras peças e a gente ter que depois vir limpar. Então essa é uma parte bem importante também do restauro. E aqui a gente já está entrando na parte da preparação para depois vir a pintura desses pequenos defeitos. Então, chegou no momento do lixamento, da parte da preparação, e aqui na Leather Pro a gente distribui as lixas da Endasa, tá? São umas lixas que tem uma espuminha que a gente chama de interface, então quando você for trabalhar no couro, ela vai aderir, ela vai abraçar o material para você fazer o lixamento diferente de uma lixa convencional de folha. O bacana aqui é que aqui a gente tem vários grãos de lixa, então aqui eu tenho uma lixa 80, 150, 220, 320 e 400. Aqui nesse caso eu vou usar a lixa 320, que é essa verdinha, que é realmente para tirar o máximo do material, porque ele já está soltando, então tirar o máximo do material possível aqui, para que depois não venha soltar e acabar danificando o nosso trabalho. Beleza? Bora lá? Então, uma pergunta que é bem recorrente é que se precisa lixar até tirar toda essa tinta velha. Sim, precisa, porque ela já está soltando, ela já está desplacando. Então, se a gente vir aqui só dar uma lixadinha e não tirar, não soltar esse material, com o tempo ele vai voltar a soltar, então ele vai soltar de certa forma até a pintura nova. Então a gente lixa, tira bem, remove bem esse material para que ele tenha que o nosso sistema tenha uma boa ancoragem sobre essa peça. Então, agora a gente vai fazer a última limpeza, que é com o Extreme Clean, o único produto da linha base solvente, que ele funciona como se fosse um desengraxante. Então, todo o resíduo que ficou da limpeza, da parte da preparação, lixamento, a gordura da mão na hora do isolamento, a gente vai tirar com esse cara aqui. Então, é uma etapa indispensável, tá? Então, é bem prático, bem simples de usar. Umas duas jogadinhas aqui pra cima. A gente vai fazer a aplicação em toda a parte, toda a superfície que a gente preparou. Lembrando que ele é um solvente à base de acetona, então ele é específico para esse tipo de limpeza. Não pode usar um thinner convencional ou um desengraxante convencional, porque ele acaba deixando um resíduo aqui na peça que vai atrapalhar depois na hora de fazer a pintura. Então sempre utilizar o produto que a gente indica que é o produto da nossa linha. Feita essa limpeza, vou guardar uns 5 minutinhos para o solvente evaporar, o tempo que a gente tem para fazer a catálise da tinta, deixar tudo prontinho para entrar aqui com a aplicação. Aqui estão todos os produtos que a gente vai utilizar nesse processo de pintura: primer, tinta, catalisador, verniz. E a gente vai mostrar para vocês o custo real da execução desse trabalho de pintura. Então todos os materiais que a gente for utilizar aqui vão ser pesados e a gente vai botar o custo real de cada produto aí e o custo final da operação, beleza? Vou fazer a catálise da tinta, a tinta 5043 do nosso catálogo. Então é uma tinta que a gente já vai trabalhar com ela pronta aqui, não precisou de ajuste. Sempre pesando. Para quem vou ensinar vocês a utilizar a balança, para quem ainda não sabe, a gente coloca o canequinho aqui, vai aparecer o peso do caneco, a gente vai fazer a tara, vai zerar e aqui eu vou colocar a minha tinta. $50 gramas, 1% o peso é a catálise, então vou fazer a tara de novo e 0,5 de catalisador. Passou um pouquinho, não tem problema. Então acabou passando um pouquinho,
que eu consigo catalisar essas 50 gramas até 0,7, tá? Não posso chegar até 1 grama, então agora a gente vai mexer bem. Não precisa de mixer, não precisa de nada, não sei, um pincelzinho para você fazer a mistura aqui. Bom sempre mexer bem, é que se misture bem tinta e catalisador. Agora a gente vai entrar na parte da aplicação do primer, então eu vou pesar o meu primer e quando eu finalizar a aplicação eu vou devolver no copinho do que a gente gastou. Coloquei 30 gramas, aplicação com a pistolinha de pintura, então vamos para o carro. Vamos lá, a aplicação do primer é uma camada semi-úmida, então é uma camada bem fina, vocês vão ver que vai dar um leve tom de brilho aqui, e quando a gente secar ele vai ficar meio que pegajoso. O ideal é não ficar encostando a mão nem nada mais, só para vocês entenderem. Outra coisa muito importante, sempre é muito bom usar os EPI. Não deixem, é indispensável o uso dos EPI, tanto a máscara quanto a luva. O primer não é catalisado, tá? Então eu vou devolver ele de volta no frasco e aqui agora eu vou colocar para vocês entenderem como vai pouquíssimo material e para a gente poder também pegar a questão de custo. Então, das 30 gramas que eu tinha colocado, 24,43, basicamente 5 gramas de primer. Cara, o custo disso aqui é muito baixo, o rendimento do produto é absurdo, então é algo que vai ser bem rentável para vocês terem da sua estofaria, da sua estética, funilaria e pintura, o que for. Olha só, o primer aqui de 500 ml que a gente está utilizando aqui, R$ 234,90 se for no cartão, tá? R$ 234,90 dividido, aqui nós não vamos fazer por 500 ml, nós vamos fazer por ml, 500 ml, certo? Nós temos aqui 0,46 centavos por ml, então 0,46 centavos vezes 5, que é 5 ml que o João utilizou ali no carro, 2,30, vamos somar esses valores. Vou fazer a secagem aqui do primer com o auxílio do soprador. Vou fazer a secagem aqui do primer com o soprador térmico. Então é um processo bem rápido, 30, 40 segundos ele já está seco. Então vocês vão ver que ele vai perder um pouco esse efeito de brilho, vai ficar num semi-brilho. Vamos lá colocar nossas 50 gramas de tinta na pistola. Já está na pistola as 50 gramas de tinta catalisada, vou fazer a aplicação e o que sobrar de lá eu vou colocar aqui para a gente fazer o custo para vocês. Lembrando, sempre utilizar o EPI. Gente, olha como ele tá mocinho, tá usando luva, tá usando máscara, né? Quase morreu para aprender. É isso aí. Então, a aplicação da tinta é uma camada bem fina, não precisa carregar na primeira demão para economizar tempo. É mais válido fazer 2, 3 demãos com uma camada fina, que vai ficar mais bonito, vai dar um resultado mais bacana e não tem perigo de na hora de fazer a secagem com o soprador aquecer demais e ela dar aquelas bolhas.
Vamos sempre adiantando a secagem para subir o secador térmico. Vocês vão ver que ele vai perder o brilho e vai ficar fosquinho, é o momento de ficar seco. Então, olha o poder de cobertura da tinta. Na segunda demão ainda dá pra ver uma marquinha ou outra, mas já cobriu bem. Então a parte de cima aqui a gente já não precisa mais estar fazendo aplicação de tinta. E eu vou focar mais nessa parte aqui. E aqui embaixo tem um defeitinho. Foi a terceira demão, pode ver que cobriu bem. Então eu vou dar só uma leve poeirinha por cima aqui, só para garantir que se for algum defeitinho ou outro, e já era. Lembrando que a gente utilizou aqui 50 gramas de tinta e 0,6 gramas de catalisador. Acaba perdendo um pouquinho que fica aqui dentro da pistola, não tem como tirar. Então, das 50 gramas, sobrou 31,55. 18,45 gramas para pintar aquilo ali. Então vamos fazer a conta. Então aqui nós temos 189,90 por 500 ml, temos 0,37 gramas, 0,37 reais por centavos por cada grama, então 0,37 vezes 18,45? Isso. 6,82 para poder fazer a pintura com a tinta. Então vamos somar aqui 6,32. Foi quantos gramas? 18,45. Então ficou 6,82. Vamos somando aqui. Já até agora tá R$9. 8 e pouquinho. Tô aqui somando bem certinho. Agora faltam os vernizes e o catalisador. 74, 1,74 de catalisador. Então, eu vou trabalhar ali, vou fazer agora a diluição do verniz. Então pode ver que é uma peça que ela não é 100% fosca, ela puxa um semibrilho. Então aqui a gente vai fazer num 70-30, eu vou fazer 25 ml, 17 gramas e meio de fosco e o restante de chai. Mesmo esquema, sempre com a tara da balança, liga ela, coloca a canequinha, vem na opção de tara. Bacana nessa nova embalagem, diferente dessa aqui que não era ruim de utilizar, mas era um pouquinho mais difícil para poder controlar. É o flip top que você consegue controlar ali e fazer a medida exata. Então aqui a gente vai de 17,5 de mate.
Passou um pouquinho, não tem problema. E aqui não precisa fazer a tara, porque eu só preciso de completar ali para chegar nas 25 gramas. gramas, como gosto de catalisador, na mesma medida do catalisador, no peso, 1 grama o peso. Eu vou desligando aqui, a gente vai só voltar. Mesmo esquema, não precisa de mixer nem nada, só mexer bem. Sobrou um pouquinho aqui, acaba se perdendo. Vamos para aplicação. A aplicação também sempre, eu acabo fazendo sempre 2 demãos, não tem necessidade de 3, sempre demãos mais finas, não tem necessidade de carregar, porque quando for fazer a secagem pode ser que ele dê aquelas bolhas e você perdeu todo o processo que você fez da pintura. Só um toque que é bem importante aqui nesse momento da aplicação do verniz, que é o que? Quando a gente trabalha com primer, a aplicação da tinta, eu trabalho sempre com uma pressão de tinta, uma vazão de ar mais baixa. Aqui no verniz, como eu preciso dar aquele toque de couro, macio, eu vou trabalhar com uma pressão mais alta. Vou devolver o verniz aqui. Sobrou um monte ainda. Lembrando que eu utilizei aqui, deu 26 gramas de verniz e mais catalisador. O cara vai fazer o cálculo aí, pra vocês entenderem. 26 gramas? 26 gramas. Então vamos pegar o valorzinho dele bem certinho aqui. 3.490. 0,36 ml. Como 1 grama é 2,99, a gente divide por 4, que tava 0,25, 0,74 de custo. Então, vamos fazer a conta aqui de quanto que deu ao todo, tá? 2,30 mais
6,82. Mais 1,74. Mais 3,60. Mais 0,74. R$15,20 pra fazer. E aí, Aquele alcatra 0,14. foi cobrado R$300. Foi 300 pila. Gravando, a gente levou em torno de 1h30, mais ou menos. A gente teve alguns barulhinhos que tem que parar de gravar, mas... compressor e tudo mais. Então, 1h30, com custo de R$15,20. O que você ganha hoje dentro da sua empresa, dentro da sua estofaria ou da sua estética? 1h30, 1 hora de trabalho, menos. Não tem. E ainda a gente vai agregar mais, que foi feito toda a parte da higienização, e agora vai ser feito também a aplicação do couro cerâmico ali, ou vitrificador, nesses bancos. E vai agregar muito mais valor Vai ainda, agregar né? muito mais valor. Então se liga no resultado final que eu vou tirar agora o isolamento. Bom, pessoal, o Rua terminou toda a pintura aqui das duas faixas. E agora é a minha parte da vitrificação dos bancos, que é a última etapa pra gente poder entregar o carro pro cliente. Como esse aqui tá curando, ainda não deu 4 horas, eu vou aplicar apenas ao redor e amanhã, depois que curar, eu vou aplicar o vitrificador por cima da pintura, tá? De uma certa forma, é só para dar repelência, porque o nosso verniz ele já é excelente em questão UV, em questão de proteção, né? Principalmente física. Então, os demais assentos eu vou passar o nosso vitrificador. Eu vou ensinar para vocês como é que faz, super fácil. A gente sempre pega um álcool isopropílico, os conhecidos como IPA, molha bem a microfibra e limpa bem a peça. Isso aqui a gente vai tirar o resíduo do pump, de qualquer coisa, de gordura que tem na superfície. A gente vai tirar com ele agora, para ele ficar totalmente descontaminado, sem nada de gordura, para o nosso vitrificador segurar legal. Esse conjunto inteiro eu vou fazer só amanhã. Lembrando também da questão da luva, tá? Pra minha gordura da minha mão não cair aqui na peça, não ter perigo nenhum. Bem simples, tá? O vitrificador ele é a base de silício, ele é um solvente, então a gente aplica ele com uma esponjinha, ele evapora super rápido. Então se a gente só aplicar e deixar, ele fica um acabamento bem brilhoso, acetinado na peça. Mas como eu não quero esse brilhoso, eu quero um fosco, eu aplico e já faço o acabamento com a microfibra. Luva também, por causa da questão da contaminação. E como ele é solvente, eu não quero sentir esse cheiro, eu não quero que esse solvente vá para o meu pulmão quando eu vou respirar, eu vou utilizar uma máscara. E outra situação, como ele é solvente, ele também evapora muito rápido. Então, quando a gente for utilizar ele, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre ficar com o dedo em cima para ele não evaporar. Quando eu for utilizar, aí eu solto o dedo, pingo um pouquinho aqui na minha esponjinha, boto o dedo de volta, aí eu aplico na peça. Agora, terminei de utilizar, vou fechar aqui, tampinha para não evaporar, e já vou fazer o acabamento com a microfibra de volta, para tirar esse brilho aqui.
Ah, Carol, mas por que você vitrificou o banco? Primeiro de tudo, é um banco que tá novo, certo? Ele não tá necessitando aí de uma hidratação para ele poder amolecer de volta, para poder se hidratar, voltar a umidade interna dele. Então, como é um banco novo, ele tá bacana, tá legal, vamos proteger então do que vai ressecar ele. Que é literalmente o sol, né, o calor. Outra situação, ele vai proteger esse UV. O UV não vai ter problema de perder a cor com o tempo do assento. Então, por exemplo, assim, quanto maior a exposição solar, mais ele vai perdendo a cor. Então aqui ele vai proteger contra isso, vai ter uma repelência, então vai, por exemplo, tem uma sujeira, vai ser mais fácil de limpar também. Então, e ele vai auxiliar a não sair essa umidade que está dentro do couro para fora. Então ele segura isso também, aumentando ainda mais a vida útil dele. São várias vantagens, é bem legal, mas a gente recomenda apenas quando o banco está novo. Quando o banco está feio, está velho, está ressecado, aí nada mais, nada menos que uma velha hidratação com um excelente produto que vai resolver. Pessoal, assim, ó, vitrificador pronto, pós 5 horas ali você pode entregar o carro pro cliente tranquilo. Você percebe que o banco fica mais macio. Se você não quiser o brilho, o acetinado, quando você passa, você já passa a microfibra, ele tira esse brilho. Se você quiser deixar com brilho, você deixa o produto ali totalmente, sem fazer o acabamento. Muito legal, se percebe realmente no toque. Obviamente na aparência, se você tirar, não vai aparecer. Mas é uma coisa bem bacana para dar uma repelência, segurar a umidade interna do couro para ele não ressecar, vai ajudar aí na proteção UV, então, enfim, diversos motivos excelentes que você pode utilizar aí o vitrificador de couro, que a gente recomenda que aplique e venda esse serviço para o teu cliente. Bom, da Leather Pro vocês já me conhecem, mas você sabia que além da Leather Pro a gente tem uma outra empresa que se chama 500 Pro? É uma loja que tem mais de 30 marcas multinacionais, importadas, de tudo que é para lavar carro, polir, higienizar e além da nossa linha própria também de produtos. Obviamente eu não vou entregar apenas aquilo que o meu cliente espera, eu vou entregar muito a mais. Nesse caso, passei o Bloom aqui na minha microfibra e estou fazendo o acabamento dos plásticos para entregar aqui um carro, além de higienizado, limpo, ele vai estar com o acabamento aqui acetinado, bem bacana, anti-estático, para também o cliente perceber a diferença e o capricho quando a gente vai entregar o carro para ele. Isso é Leather Pro, isso é 500 Pro e esse é o diferencial que a gente quer que você também faça aí na sua tapeçaria, na tua estética, não importa onde. Entregue muito mais do que o teu cliente imagina. Se inscreve no nosso canal do YouTube aqui da Leather Pro, a gente quer criar muitos conteúdos muito legais, então cada vez o que incentiva a gente a fazer isso é vocês interagindo, vocês mandando mensagem aqui embaixo, perguntas, indo lá no nosso Instagram também interagir com a gente, isso é o que faz a gente continuar com todo o gosto para fazer um projetinho cada vez mais para vocês. Um forte abraço e muito obrigada!